Pessoal, bom dia. Hoje aí um dia cheio de alegria, mas confesso que aqui na minha cidade, em Niterói, já começou o carnaval. Ontem já teve blocos aqui e a coisa foi animada aqui, já com bloco de carnaval. Hoje está o maior sol, então as coisas já estão caminhando realmente para o carnaval, mas a gente está aqui firme. E é bem legal que a gente já está ganhando esse espaço para a gente aprender cada vez mais. Aprender não, né? Compartilhar experiências que a gente possa utilizar para que a gente consiga realmente a transformação que eu vejo, que é a gente valorizar a nossa especialidade, que é a ortodontia, e ter mais pacientes satisfeitos, né? A Daniela, ela está sempre por aqui, né, com a gente. E aí, Daniela, você está pedindo para participar do vídeo, tem alguma dúvida que você quer colocar? Seria ótimo aí, se você tiver alguma dúvida, vai ser ótimo realmente, e a gente vai conversando, tirando as dúvidas específicas de vocês, tá? Fique à vontade, Daniela, mas apareceu para mim aqui que você enviou uma solicitação para entrar no vídeo. Eu sempre pergunto antes, isso é super chato isso que o Marcelo faz, fica perguntando, né? Mas o Marcelo pergunta porque às vezes a pessoa, sem querer, ela aperta que ela quer entrar no vídeo, e aí ela... e na verdade ela não quer entrar, ela só quer ficar vendo a live sem entrar, tá? Então, Daniela Alvarenga Dias, bom dia. Se você realmente quiser entrar no vídeo, você vai lá e bota quero, Marcelo, que eu vou lá e clico aqui e te chamo para o vídeo. A gente tira a sua dúvida com o maior prazer, sempre legal quando as pessoas participam aqui. Foi muito legal na primeira semana, a gente recebeu a Dani, recebemos a Juliene, recebemos a Ana, a Rosângela aqui falando sobre suas dúvidas. Inclusive elas mostraram o caso clínico, foi muito top. Enquanto eu espero a Dani aí, alguém tem mais alguma dúvida que a gente possa começar pela dúvida de vocês? Seria bem interessante. E hoje, gente, vocês não estão lembrando, mas hoje a gente está fazendo o 15º episódio. Caramba, 15º episódio é para ser comemorado com muito louvor, né? Porque eu sempre falo, essa semana, na quarta-feira, eu tive a oportunidade de dar aula para especialização na minha escola, e eu falei com eles, né? E a gente precisava fazer uma dobra lá, né? Aquelas dobras para fazer um bypass. E aí eu falei para eles, bom dia, Ana. E aí eu falei para eles, aí eles meio assim, alguns, poxa, caramba, minha dobra ficou ruim. Eu falei, calme, que fazer bem dobra, você precisa treinar, precisa ter frequência para depois chegar à excelência. Então a gente nessas lives aqui, a gente está fazendo sempre e estamos trocando ideia, nós estamos ficando cada vez, nós juntos aqui, cada vez melhores, e eu tenho certeza que isso vai gerar sim um resultado na nossa clínica. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode começar pela dúvida de vocês, ao invés de o Marcelo criar aqui a pauta. E evidentemente que o Marcelo sempre cria uma pauta em cima de dúvidas que me mandaram no direct por aqui. E aí eu vou, ou que as pessoas falaram por aqui nas lives, eu não consegui abordar naquele momento, e aí eu vou e crio uma explicação, uma explanação em cima desse ponto. Tá? Então a Daniela aqui, ela deve ter sido sem querer realmente, então vamos em frente. E aí ontem me foi perguntado pelo direct o seguinte, Marcelo, o quão, e esse é um ponto que eu achei bem legal que essa pessoa colocou, e a dúvida de outras pessoas, o quão importante... Gente, está todo mundo me ouvindo bem? Que ontem eu tive um problema no meu fonezinho que eu estou resolvendo. Aí eu queria saber se alguém pudesse botar, Marcelo, o som tá legal, tá? E aí, essa pessoa me perguntou, a dúvida dessa pessoa era o seguinte, a Aline entrou, sim. Obrigado, Ana, obrigado, Gabriela. Então, porque eu mudei aqui meu sistema aqui. E aí essa pessoa me fez uma pergunta no direct, foi bem legal. Ela perguntou assim, Marcelo, o quão importante é eu aprender a mexer no computador lá, naqueles dentinhos, mexer o dente para poder trabalhar bem com alinhadores, né? Então achei a pergunta assim top, né? Porque o quão importante.
Então, eu queria ser bem direto com vocês, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão namorando o alinhador, tem pessoas aqui que já começaram a namorar, já tiveram aquele primeiro encontro, né? E aí já fizeram aquele casinho, então tá naquela fase boa, mas queria uma intensidade maior, né? E aí as pessoas ficam, poxa, eu só vou conseguir realmente trabalhar com o alinhador, né? Ou eu só vou conseguir ter uma intensidade maior se eu aprender aquelas coisas lá no computador. E é isso que vai me fazer realmente trabalhar com os alinhadores de uma maneira mais intensa. E a minha resposta é que não. Não é necessário você ser craque de computação lá, de mexer em setups digitais para você trabalhar com os alinhadores. Tá? E aí eu tenho quase que certeza que para vocês, né, devem estar surgindo assim alguns questionamentos, né? Poxa, Marcelo falou que eu não preciso de computador, mas cara, eu vejo uma porção de curso aí, todo mundo focando no computador, no clean check da Invisalign, no não sei o que. Será que realmente não é isso? Gente, eu posso afirmar para vocês categoricamente que não. E aí você deve estar pensando, mas Marcelo, então qual é o ponto, né? O que é o ponto? Então eu faço uma analogia, sempre quando as pessoas me perguntam isso, eu faço essa analogia. Você pode fazer os seus aparelhos ortodônticos no seu consultório. Você pode fazer um RAIS, você pode fazer um IRAX, você pode fazer uma barra transpalatina, né? Soldar, fazer daquela maneira que você lhe foi ensinado, né? E aí você vai fazer um excelente aparelho, mas isso não significa, você fez um excelente aparelho, que ele vai funcionar muito bem na boca. Porque eu que fiz. Né? Você precisa realmente saber aplicar esse aparelho. Né? Então eu posso confeccionar um aparelho e aplicar ele muito bem, vai dar tudo certo. Mas eu posso confeccionar um aparelho, aplicar ele de maneira errada, né? Até escolher um diagnóstico errado, e esse aparelho não vai funcionar. Eu vejo que nessa analogia é muito mais importante eu saber aplicar aquele aparelho do que eu realmente sentar minha bunda lá, desculpa o termo chulo, né? E eu vou construir minha barra transpalatina assim assado, tá? Ok, você pode fazer uma barra transpalatina muito melhor do que o seu auxiliar de ortodontia, né? Protético de o auxiliar que faz os aparelhos ortodônticos ou ortopédicos. Você pode, mas isso não determina que o caso vai ficar melhor terminado porque você fez um aparelho, né, que tinha algumas características. Se o seu auxiliar fizer o aparelho adequado para o caso, você vai conseguir aplicar muito bem. Então isso vale para o alinhador. Não é necessário que você seja craque no clean check, não é necessário que você seja craque no... O que eu quero dizer é você mexer naquelas ferramentas 3D. E aí você tem vários outros softwares, ok? Agora, é claro, Marcelo, não, poxa, eu trabalho aqui numa região e aí o preço do alinhador é muito importante, sabe? Eu não consigo... Essa questão que você falou de primeiro approach, de aumentar o valor percebido, de dizer que hoje é muita tecnologia e conhecimento que eu vou jogar e aí eu vou conseguir jogar o valor lá em cima. Eu não consigo, então eu quero um alinhador bem barato, Marcelo, o mais barato, e aí eu quero construir meu próprio alinhador. Tudo bem, aí você vai precisar realmente se dedicar a fundo em fazer setups, porque você vai fazer seu próprio alinhador, tá? Agora, 90%, 99% das pessoas que eu vejo que já estão trabalhando com alinhador, estão trabalhando com empresas e ficam às vezes gastando energia assim, achando que, poxa, estou insegura porque eu não sei nada de mexer no programa. Não é necessário para você trabalhar bem e mexer no programa. Ah, Marcelo, eu também aprendi. Ótimo. Marcelo, eu também aprendi a fazer um aparelho ortopédico. Ótimo. Por quê? Porque quando você aprende a fazer um aparelho ortopédico, você vê certas nuances, é importante no seu crescimento, na sua curva de aprendizado ali, mas não é determinante para que você faça um caso bem, você saber fazer o RAIS, você fazer o seu RAIS. Não é determinante. Pode ajudar, mas não é determinante. Então o ponto nos alinhadores que eu vejo é o mesmo, não é determinante. Aí você deve estar me perguntando, mas Marcelo, o que então é determinante? Na minha visão, o que é determinante é realmente você saber orientar, gerenciar e delegar ações para que o técnico lá da empresa que vai fazer o seu setup, ou até um próprio, né, pode ser que seja um ortodontista, dependendo da empresa que vai fazer o seu setup, ele entenda realmente, né, o que você quer e faça, né, da maneira que você quer. E aí vem o terceiro ponto. Tudo bem, Marcelo, já entendi. O mais importante é eu saber gerenciar, mas o que eu preciso passar para ele, né? O que você precisa passar para ele são informações claras, objetivas, retas, né? Então tem gente, por exemplo, que vai montar lá o que o técnico tem que fazer e começa a contar a história. Ó,
Meu paciente usa aparelho 10 anos, então eu queria fazer uma protusão. O técnico não precisa saber disso, né? Você tem que ser claro e objetivo. E aí o ponto mais importante na minha visão, o determinante na minha visão, é você ser claro, objetivo e colocar as coisas numa sequência e numa segmentação lógica. Lógica de quê, Marcelo? Lógica que na boca, fisicamente, vai ter a capacidade de acontecer. Esse é o grande ponto. Entender que o alinhador, em vários movimentos que você faz, ele é um arco contínuo. Ou seja, para ele verticalizar o molar lá atrás, ele vai fazer uma pressão nos dentes anteriores, esse dente anterior vai vestibularizar um pouquinho. Se isso estiver ao seu favor, ótimo. Se não estiver ao seu favor, o que eu posso fazer para que isso não ocorra? Será que eu posso segmentar de uma maneira melhor? Entendeu? Aí saber botar isso, eu quero nessa sequência 1, 2, 3. Aí vai ter empresa que ela não vai te entregar nessa sequência. Por quê? Porque dentro da automatização dela, ela faz de uma maneira diferente. Vai lá em fazer modificações, em alterar instruções especiais e diga lá, não, eu quero assim. Ah, poxa, mas eu quero trocar um attachment. Aí beleza, aí tem empresa para você trocar o attachment, você vai ter que escrever para ela. Tem outras que você escrever, não adianta. Por exemplo, acho que é Invisalign, então você vai ter que você mesmo mudar. Mas aí é bem simples, você vai lá no lixinho, joga o attachment e coloca. Tá? Mas o grande lance de você ter que mexer em todas as ferramentas 3D não é o que vai determinar a excelência da sua execução na boca. Por quê? Porque o que vai determinar a excelência é você entender como que biomecanicamente funciona o alinhador. Então, quando ele vai funcionar como um arco contínuo, quando ele vai funcionar como um arco contínuo fazendo movimentos ultra segmentados, né? Então eu tenho um caso, por exemplo, que eu não quero mexer em canino pré-molar dos dois lados, eu quero mexer só nos incisivos, e aí eu vou ressaltar isso pelo amor de Deus, né? Não pode ser assim. Então eu já comecei falando do jeito que não pode, né? Então eu vou colocar movimentar apenas os elementos tais e tais com geração de espaço através de desgaste. Então, quando o meu paciente encaixar o alinhador na boca, e aí o desgaste, portanto, vai ser um ponto muito importante nesse caso, quando o paciente encaixar o alinhador na boca, em posterior, esse alinhador ele é apoio, é mecânica segmentada em arco contínuo. Esse alinhador ele vai entrar só apoiando, esses dentes vão ficar paradinhos e o alinhador é ótimo para isso. Ele abraça, ele engloba todo o dente, desde a cervical, passando, indo de lingual para palatina, de palatina para... Lingual para palatina foi ótimo, né? De lingual para vestibular, recobrindo toda a cruzal, indo nas proximais, né? Então ele ancora muito bem. E a pressão dele vai ficar na frente aqui, só que você gerou uma condição para que essa pressão fosse dissipada através do movimento dos dentes, porque existe espaço, então você não vai acontecer efeito colateral algum nos outros dentes. O que com o aparelho fixo é muito difícil, muitas vezes a gente passa um fio sem querer, cola um molarzinho lá que a gente dá uma bobeira, um pré que tá, né, você cola o bracket que acaba fazendo um girozinho no pré e desequaliza, né? E isso não vai acontecer com o alinhador. Mas eu estou preocupado o quê? O que vai determinar? Eu estou preocupado em saber se o meu aparelho ele vai entrar como um arco contínuo, fazendo movimentos em diversos segmentos. Né? Que movimentos esses? Pode ser movimentos que eu quero em uma região e movimentos colaterais que eu não quero em outra. Ou pode ser movimentos recíprocos. Eu quero esse movimento para cá e quero esse para cá. Ótimo. Né? Então, eu posso fazer uma expansão, a distalização ao mesmo tempo. O alinhador vai funcionar muito bem nessa situação. Essas são as questões principais. E eu saber se aquele setup que foi realizado para mim, saber modificar ele a ponto dele ter a condição de realmente acontecer na boca. Eu acho que isso é o mais determinante. Se eu fosse, vocês que têm essa dúvida, eu não titubeava. Eu ia buscar conhecimento em saber biomecanicamente como é que o alinhador funciona, ficar viajando na maionese nesse ponto que o Marcelo está falando. Caramba, entendi, cara, aqui é igual um ar contínuo, rapaz. Vai levantar o molar, vai protuir lá na frente, entendeu? Eu peguei um caso uma vez de um canino assim, ó, de um canino inclinado para distal, né? Angulado, vamos dizer assim, né? Aqui eu já tinha espaço, né, de diastema, né? E eu fiz esse movimento aqui muito rapidamente e no homólogo eu fiz um movimento, os dois movimentos ao mesmo tempo. Só que eram movimentos favoráveis, era um movimento recíproco, né? Para eu levantar esse... porque eu fico aqui, a câmera é sempre inverso, né? Eu fico meio... Para eu levantar esse canino aqui, né? Na hora que eu faço esse movimento aqui,
O meu alinhador, ó, pensa aqui, eu estou fazendo esse movimento aqui, ó, o alinhador está pressionando esse dente aqui, o alinhador do outro lado, do outro canino, né, no meu outro canino aqui, ó, o alinhador desse outro lado está fazendo isso, ó, tá? Porque para eu fazer essa pressão aqui no dente, meu alinhador ali, ele não está se movendo, mas ele está apoiando e dentro dele aqui desse lado aqui, ele está fazendo uma força, ele tá dissipando uma força dele, que era uma força ideal para o outro movimento do outro canino que eu queria fazer. Eu fiz esse movimento dos dois caninos em 6 alinhadores, tá? Eram movimentos pequenos, mas eu estou querendo chamar a atenção no seguinte: você tem a capacidade de pensar, raciocinar isso e antever que isso vai acontecer na boca e vai acontecer muito bem, os dois movimentos ao mesmo tempo. Entende, gente? É igual quando eu boto uma mola no 14 para distalizar o 16. Só que eu não quero só distalizar o 16, não. Eu quero distalizar o 16 e quero mesializar o 14. Porque o 14 está longe do 13, eu tenho um diastema. Tá? Eu quero os dois movimentos. Eu boto uma mola e se eu tiver com um fio rígido para esse dente correr bem no trilho, não ter nenhum efeitos colaterais de angulação, é muito previsível que eu vou conseguir os dois movimentos. É sobre isso que eu estou conversando. Agora tem casos que eu só quero jogar o 16 para trás. Eu não quero que o 14 vá para frente. E aí, como é que você está usando o seu alinhador? Como é que foi feito o setup para que isso não ocorra? E esses são pontos muito mais determinantes para o sucesso da sua terapia do que você ficar viajando de ferramenta 3D do ClinCheck. Que você tem que saber tudo, tá, gente? Não que isso não te possa fazer ter uma análise melhor de diversas coisas. Isso, para mim, é um segundo ponto. Primeiro, é você entender que o alinhador ele é um aparelho de design diferente, pegar do que você faz, que é do aparelho fixo, e começar a comparar e entender, tá, o alinhador aqui, ele funciona igual se eu botasse aquela molinha XYZ. E aqui ele está funcionando em mecânica segmentada em arco contínuo. E aqui ele está funcionando igual um arco contínuo, ele vai rebotear para tudo enquanto é lado. Entende? Então acho que esses pontos, eles são mais importantes, respondendo então essa dúvida para quem chegou agora, tá, gente? Eu estou respondendo a dúvida de uma doutora que colocou assim para mim: o quão determinante é eu aprender a mexer no computador, naquelas ferramentinhas que mudam o dente de posição para que eu faça todas essas mudanças ali necessárias e mande o caso. O quão é determinante para que eu tenha sucesso na clínica, porque o que nós queremos, gente, é sucesso na clínica. Quem é o bom ortodontista? Aquele que faz o seu aparelho ortopédico lindo e maravilhoso, com florzinha dentro do acrílico. Não, o excelente ortodontista é aquele que resolve o problema na boca do dente com eficiência, dando estética e função e, portanto, fazendo o melhor para o paciente no mais rápido possível. Esse é o melhor ortodontista. Agora, se ele também faz o aparelho com florzinha, ótimo, que bom, porque quando ele faz o aparelho com florzinha, ele vê situações que acontecem na boca que é importante lá na hora dele construir o aparelho. E aí, na hora que ele vai orientar uma outra pessoa para fazer para ele, ficar mais ligado naquilo. Ok, isso é bom, só que não é determinante. Você pode fazer um excelente trabalho na boca do paciente delegando seus aparelhos para alguém. A mesma coisa com o alinhador. Agora, o que eu preciso ver no aparelho, o que eu preciso ver nesse setup para que realmente as coisas aconteçam na boca? Aí, para mim, esse ponto é o ponto principal. Tá? Gente, eu sou chato pra caramba, mas eu sempre dou aceno aqui para vocês. Eu dou bom dia. E às vezes a pessoa até deu uma passada, mas eu estou fazendo isso, né? Então eu estou dando bom dia para Karen aqui agora, estou dando bom dia para Mônica, estou dando bom dia para Cris, né? E vou ver uma pergunta da Dani aqui, tá? Vou ver uma pergunta da Dani agora. Dani, desculpa na hora que você colocou, que eu já estava no raciocínio ali, eu vi que entrou uma pergunta, mas eu fiz aquela... Continuei na minha linha aqui para não perder a minha linha de raciocínio. A Dani está perguntando, né? As outras empresas dão um bom suporte para análise e conclusão do ClinCheck como a Invisalign? Sim, toda empresa, né, Dani? Ela tá. O que eu parto sempre do princípio para responder essa pergunta? Toda empresa, ela quer que você e seu paciente tenham a melhor experiência com o aparelho dela, tá? Toda empresa quer isso. Então a maioria das empresas aqui no Brasil, elas estão preocupadas. Inclusive, é bem interessante isso, né? Eu, sinceramente, eu não sei se eles mudaram, mas eu tive com o idealizador, né? Um dos mentores da Ortho Emotion. Quem aí está conhecendo a Ortho Emotion já, bota aí, conheço. Tá? Então, os idealizadores da Ortho Emotion, eu tive a possibilidade de conversar com os dois, né? O Rock da Orthometric e o Renato, né? Que é o ortodontista. O Renato num congresso que eu tive com ele. É bom a gente especificar bem, né? Sempre os momentos, o que aconteceu, né? Foi num congresso, no SPO.
E com rock foi agora em janeiro que eu fui para o meu doutorado em Bauru e aí tive o imenso prazer de conhecer a Orthometric e vi lá as instalações da Orthomotion, né, que é a empresa de alinhadores que a Orthometric está lançando. E aí, se vocês aí já estão conhecendo essa empresa, coloca aí e tal. E aí com os dois que eu conversei, eles falaram que um dos diferenciais da Orthomotion é não liberar para o ortodontista essa possibilidade dele mexer lá no programa, né? Isso eu conversei com eles em outubro e dezembro, se eu não me engano, do ano passado. Acho que não foi janeiro desse ano, não. Foi dezembro. Ou final de novembro, tá? Então pode ser que agora eles mudaram. Eu não acredito, mas um dos diferenciais que eles falavam era isso. Ó, quando você mandar você mandou o setup, a gente fez, você não gostou por determinado ponto. Aí você quer mudar, você vai escrever de novo pra gente. O grande diferencial, quando você escrever pra gente, nós temos uma equipe de ortodontistas aqui muito experiente em saber o que funciona com o alinhador, como é que esse alinhador seu vai agir, né? Tudo nessa linha que o Marcelo está falando. Entender como que o alinhador biomecanicamente vai fazer aquele movimento que você quer. Então nós temos uma equipe de ortodontistas, não são técnicos, que vão analisar e pode até que eles te retornem falando, cara, esse movimento aqui você não vai conseguir, tá? Esse movimento aqui é muito difícil e tal. Então eles estavam colocando isso como diferencial, que é justamente isso, né? É o meu entendimento. Então não é obrigatório que eu faça as modificações, tá? Mas respondendo diretamente a Dani, das empresas que nesses meus anos de alinhadores eu já testei, já trabalhei, né? Fazendo casos, e foram muitas, todas eu achei um suporte assim bem legal, sabe? Ninguém me deixou lá no vácuo, lá com algum pedido. Mas eu já vi alunos, tá, contando histórias de terem se credenciado em empresas que, poxa, teve dificuldade e tal, tá? Mas eu diria que é a minoria, tá? A maioria aí, essas mais conhecidas aí, que a gente tá sempre escutando falar, Clear Correct, Invisalign, Static Aligner, Smart Aligner, Ortho Aligner, né? Elas são todas, elas têm um suporte muito bom e elas estão realmente, né, muito preocupadas em que você ortodontista tenha a melhor experiência com o aparelho deles e que o paciente também tenha a melhor experiência e que o aparelho seja efetivo. Então todas elas ficam muito preocupadas com isso, tá? Então assim, eu não vejo isso como determinante e eu acho que você deve pensar se isso é uma grande objeção que você tem. Pô, cara, eu não consigo... Lembra que o Marcelo começou a live falando isso, né? Você está namorando o alinhador ou você já começou mesmo você está pensando em namorar o alinhador, né? Ou você já está namorando o alinhador, já deu aquele primeiro beijo, já está naquela, né, fase ali, mas você ainda não viveu intensamente aquela relação, né, com o alinhador, porque a sua objeção maior é essa. Pô, cara, como eu não gosto muito de computador, entendeu? Não sei mexer nesses programas aí, eu acho que, pô, não vai dar para mim. Não, dá para você, desde que você pare e ganhe conhecimento em aspectos que são mais importantes. E qual que é o aspecto determinante? Isso não é determinante. O aspecto determinante e essencial é você entender como o alinhador funciona biomecanicamente a partir do design dele, a anatomia dos dentes, a característica da sua maloclusão, entender que o alinhador ele é uma peça única. Gente, vocês vão rir de mim, né? É uma coisa óbvia, mas muitos ortodontistas colocam o alinhador no paciente e não entendem que ele é uma peça única. Querem que o alinhador faça um movimento que não dê rebote em região nenhuma. E não vai acontecer isso na boca se ele não tomar alguns cuidados, recursos auxiliares, entende? Então, querem que o alinhador faça no mesmo passo, o mesmo alinhador faça dois movimentos que são impossíveis fisicamente, né? Então eu vejo isso. Então esses são os pontos principais. E aí quando a gente desenvolve cursos, eu falo isso. Gente, vocês estão tarados, desculpa o termo chulo, gente, em querer mexer muito no computador, não sei o que, eu ter objeção dessa, então a ortodontia digital não é para mim, não, gente. A nossa odontologia, os exames complementares já são digitais há muito tempo, gente. Gente, a radiografia periapical já é digital há muito tempo. Gente, a radiografia panorâmica já é digital há muito tempo. Gente, a teleradiografia já é digital há muito tempo. A grande modificação, modelo 3D em modelo de gesso há muito tempo. Tudo bem que aí era muito caro, a gente não usava, e agora, ok, está acontecendo essa grande mudança nos modelos, o que nos proporcionou ter programas abertos também. Eu posso baixar programas, eu posso entrar na playlist do Marcelo, da Smile Cursos lá no YouTube e aprender como que eu mexo no Blue Sky, como que eu mexo no Arquiform, que são programas que fazem isso. Eu sozinho sentado. E pasmem, gente, ontem mentira...
O dia passa tão rápido, né? Na semana passada, eu recebi de um ortodontista português, cara, muito obrigado, eu estou conseguindo trabalhar com Blue Sky e eu aprendi com você. Não sei quem é, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele entrou na minha playlist. Então, assim, é claro que hoje a acessibilidade de programas de setup, a acessibilidade de um paciente ir ali numa clínica radiológica e já fazer o escaneamento, nos proporcionou um ganho maior aí para trabalhar com os alinhadores, mas não significa que para determinar o meu sucesso eu preciso ser um cara expert, ultra plus, para trabalhar com a empresa e entender todos os detalhes ali. Então eu tenho casos terminados, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma empresa que tem um caso terminado, vários casos terminados com a Invisalign em épocas que eu não dominava as ferramentas 3D, pelo contrário, entendeu? Eu pedi o cara lá mesmo. Só que eu pedia tanto, sabia explicar tanto, que quase sempre os meus setups vinham otimamente bons e eu fui efetivo na boca, tá? E hoje eu acredito que eu mexendo na ferramenta me ajuda, sabe por quê? Porque eu mando já, e o cara já olha e já me manda mais rápido, tá? Mas não acho que seja determinante, não. Eu acho que o técnico, se eu souber explicar direitinho, ele pode fazer para mim bem feito e eu, na boca, como eu sei aplicar, sei o design da aparelho, sei a biomecânica, eu vou agir bem na boca. Então, o ponto mais importante na minha visão não é você ficar com essa objeção de que você é péssima de digital, portanto você não vai conseguir trabalhar com ortodontia digital, não. A gente falou isso numa live, acho que foi super legal, eu recebi vários feedbacks dessa live. Quando eu falo, cara, sabe como é que você planeja um caso para alinhador? Igual que você planeja o seu caso para aparelho fixo. Pega os exames, já que você gosta na mão, pega ele, escreve num papel quais os movimentos que você quer fazer nesse caso. E aí na hora de você, já entendi os movimentos, aí você para e pensa, com o alinhador eu consigo? Porque o alinhador é um aparelho assim, assim, assado. Se você não sabe responder essas perguntas, busque conhecimento nessa direção. E agora você, tá. Então tá bom, o alinhador faz bem esses movimentos. Ok, então desenhe esses movimentos numa sequência que realmente ele ocorra na boca. E aí escreve isso na interface da empresa, espera ele te mandar o vídeo. E quando chegar o vídeo, cheque esse vídeo. A primeira coisa que você deve checar no vídeo, eu vejo as pessoas dão bobeira, cheque se a mordida está certa. A mordida inicial, olha a foto, olha a mordida. E eu já recebi casos de empresa que a mordida não estava certa. Entendeu? Então cheque primeiro se a mordida está certa. E a mordida está certa, tudo ok com o meu arquivo. E aí eu vou clicar, eu sempre adoro fazer isso, eu clico e deixo o vídeo passar. Clico, deixo o vídeo passar olhando só uma arcada. Clico, vejo o vídeo passar olhando a outra arcada. Depois eu vou ponto a ponto clicando para avaliar se os movimentos realmente eles estão acontecendo na sequência que eu quero, na segmentação que eu quero. Primeiro eu vou trabalhar numa área, depois eu vou trabalhar na outra, ou se ele pode fazer movimentos em várias áreas, porque vai ser movimentos recíprocos. Por exemplo, né, o alinhador faz muito bem a expansão, né? E aí o alinhador faz a expansão muito bem dos dois lados. Ah, Marcelo, mas isso é uma coisa óbvia. Tudo bem, eu estou usando só como exemplo, gente, prático, né? Mas por que ele faz muito bem? Porque são movimentos recíprocos, né? Enquanto eu empurro para esse lado aqui, eu estou apoiando nesse, então também vai desse. E aí eu consigo expansões, eu tenho casos de expansões de 4 milímetros. Expansão dentro alveolar, né, gente? Diga-se de passagem. Muito bem realizada, muito simétrica, tá? Eu consigo, ontem mesmo recebi um paciente no consultório, eu consigo muito bem fazer essa simetria melhor com o alinhador do que com o aparelho fixo, porque eu faço mais rápido, tá? Com o aparelho fixo também faço, fica lindo, que eu gosto de conformar os arcos e tal, só que eu acho que eu levo mais tempo com o aparelho fixo para fazer do que com os alinhadores. Os alinhadores eu faço mais rápido. Mas por quê? Porque são movimentos, né, que eu já entendi, então é bem importante esse ponto, tá, gente? De vocês ficarem ligados nisso. Mas alguém tem alguma dúvida? A gente ainda tem tempo, porque o carnaval está chegando na minha cidade. Vocês não têm loucura que foi ontem na minha cidade, já teve bloco, tá? A Karen está colocando aqui que teve uma experiência positiva com a Clear Correct, tá? Então também é legal. Bom dia, Arnaldo. Tá? Então eu falo isso, uma vez elas me ligaram, sabe? Uma vez elas me ligaram falando assim: poxa, Marcelo, obrigado por vocês terem me elogiado a gente aqui, né? Que foi alguns alunos também dando esse feedback aí, da pessoal de apoio da Clear Correct, tá? Elas são lindas, elas são duas. Agora eu vou esquecer o nome, tem um tempo que eu não falo com elas. Acho que uma se chama Carol. E elas são realmente excelentes. Então, assim, as empresas já estão preocupadas que você tenha a melhor experiência, então não fique assim, tá? Comece a trabalhar com os alinhadores, mesmo tendo essa certa objeção que você tem ao digital, e depois você vai se apaixonar como eu me apaixonei. E eu queria contar, quem tiver dúvida pode colocar aí, tá, gente? Mas eu queria contar esse ponto que é muito massa, muito legal, muito top isso. Ontem eu fiz consultório à tarde, noite.
E os meus pacientes cada vez mais estão se encantando com esse mundo digital e eles se encantam tanto que eles querem aprender, sabe? É assim, pô, mas por que isso acontece, sabe? Você vê que é pura curiosidade mesmo, de empolgação, da expectativa estar lá no alto. Então isso vai acontecer com você também. Você que tem medo, não, eu só mando para a empresa, aí estou namorando aliador, a empresa manda, eu olho aquele vídeo, tenho dúvida, mas beleza, eu aprovo. Daqui a pouco você vai começar a se encantar, vai ver que não é nada demais, e aí você vai mergulhar, e aí você vai mexer também, entendeu? E aí você vai começar a mexer em casos que você nem vai usar alinhador, mas você vai mexer para ver, pô, extraindo pré aqui, fazendo isso, como é que fica, né? Então as coisas vão ocorrer, gente, naturalmente também. Só que comece fazendo um ponto aí de passagem, que é esse. E ontem meus pacientes eles me surpreenderam porque ontem eu estava... Quem me acompanha aí viu no meus stories, ontem eu estava com dois programas abertos, né? Eu estava com um baixado no meu computador e o outro web lá onde eu atendo, que eu gosto de ter o meu programa do lado de onde eu atendo, porque aí eu vou vendo os passos, vou vendo na boca do paciente, boto um espelho para ele, olha em que ponto que a gente está agora. E aí às vezes eu conto para ele, olha como é que esse movimento está sendo feito precisamente, olha como é que esse movimento ainda está um pouquinho aquém, pô, doutor, eu também usei pouco, então usa mais, mas doutor, estou usando pra caramba e está um pouquinho aquém, é normal, porque a gente está saindo do mundo digital e na sua boca está acontecendo no mundo real. Então, existe a interferência do operador, existe a sua interferência no uso, existe a sua interferência de tirar e colocar o alinhador e estressar o material, a maneira que você está tirando e colocando. Existem vários fatores que podem interferir, e aí lembra, o prédio, né? Quando você foi comprar seu lindo apartamento na sua cidade, você olhou lá no CAD/CAM e falou, nossa, que coisa linda! Que vai ficar, e aí quando ficou pronto, ficou lindo também, você adorou, até para receber a chave, você fez um jantar lindo, maravilhoso na sua cidade, para sua família, ele falou, gente, a gente está entrando no nosso apartamento, mas ele não era igualzinho, tenho certeza que estava no CAD/CAM, por quê? Porque teve o pedreiro, teve o engenheiro, teve a cor da tinta, teve uma porção de coisas que quando vai para o mundo real, fica um pouquinho diferente, mas não que determinasse o seu apartamento ter ficado feio, não funcional, né? Então é a mesma coisa. E os meus pacientes, cara, eles se encantam tanto e vale essa referência que o Marcelo está falando do paciente para você que está namorando um alinhador e que tem medo de trabalhar com o digital, que com o tempo você vai se apaixonar pelo digital também, que os meus pacientes estão se apaixonando, vale essa referência e aí eles querem conhecer mais. Então um paciente ontem, ele é médico, anestesista, cara super gente boa. A gente conversa pra caramba e a consulta de alinhador ela é ótima por causa disso, né? Porque a gente conversa muito. A gente sabe da vida dos nossos pacientes, eu compartilho muita experiência, eles comigo, e me contam coisas que valem para minha vida, valem para minha relação com meus filhos, né? Então, assim, eu sempre guardo essa história, que uma vez eu peguei um Uber lá em Maringá, e eu falei, cara, poxa, mas aqui em Maringá eu achei o Uber tão barato. Ele é barato, sim, cara, até eu nem ganho tanto, mas eu acho super top eu estar aqui, porque eu trabalho, cara, com marketing hoje, e eu quero entender as pessoas, sabe? E o cara, sabe, parecia que realmente era aquilo, né? Eu conheci ele só naqueles 5 minutos, mas ele... Entendeu? Então isso aqui, cara, é um laboratório pra mim. O cara realmente ele conversava, ele queria saber o que eu tava achando de Maringá. Então, assim, a gente ter essa possibilidade, ela é ótima. E às vezes com a ortodontia fixa a gente tem que fazer tanta coisa ali na boca que a gente... existe um ser humano por trás desse bracket? Existe um ser humano por trás desse fio, porque você está tão enrolado, tanta coisa para fazer. E o alinhador não, né? É o ser humano, né? O alinhador é apenas uma coisinha que está ali. Uma coisinha não, né? Um baita de uma ferramenta, mas que está ali para ajudar a gente na nossa ação. E aí esse paciente especificamente também teve a mãe de uma paciente, que eu acho que é a Glória também, que ontem me visitou. E aí ele virou e falou assim para mim, Marcelo, cara, como é que isso funciona? Eu tava pensando nisso. E aí o Anderson, que veio no final da consulta, que usa aparelho fixo, né? Aí o Anderson falou assim, pô, Marcelo, eu tô vendo esses vídeos seu aí, cara. Aí eu mostrei pra ele no computador, tá aqui, cara. Aí ele falou, pô, isso é CAD/CAM, cara, eu trabalho com CAD/CAM também, porque eu trabalho fazendo projeto, não sei o quê. Eu falei, então, Anderson, só que aqui é pra nossa área. Eles querem saber, porque eles acham, cara, putz, pô, se você me perguntasse, eu não sabia que a odontologia, que a ortodontia ia chegar nesse ponto, cara. Muito legal. Então, assim, quando você começar a trabalhar, mesmo você tendo essa objeção do digital, do CAD/CAM, dos setups virtuais, você vai conseguir trabalhar sem meter a mão lá, porque o determinante é isso que eu falei anteriormente. E com o tempo você vai começar a se apaixonar também, como os meus pacientes se apaixonam, como eu me apaixonei, como vários alunos, tá? E você vai conseguir seguir bem em frente. A Érica está perguntando aqui, porque nós temos uma escola de pós-graduação, que é Smile Cursos, aí vocês podem seguir a Smile Cursos também pelo Instagram aqui. Ela está perguntando quando que vai ter especialização de orto. Érica, eu posso estar enganado, mas é um desses 2 meses, junho ou julho, tá? Tirando a sua dúvida, junho ou julho.
Tá, tô vendo aí uma galera aí entrando aí, amigos também, pô, Zago Rocha, esse cara é um cara fera demais lá no Espírito Santo, em Vitória, trabalhando com reabilitação. Pena que eu tô longe dele, só ia trocar uns casos com ele, né? Então, assim, ótimo demais aí vocês estarem aí. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu sempre falo isso, né? E as pessoas colocam no meu direct. Eu achei que hoje também foi top, né? Ninguém chegou aí e colocou uma situação, podia ter colocado, podia ter trazido um caso clínico que vai atender agora 9h30, botado aqui pra gente olhar, ver o que a gente precisa fazer. Vocês podem fazer isso, o espaço está liberado para isso. E quando vocês não vêm, eu sempre tenho uma matéria legal. Por que eu acho legal? Porque são questões que vocês colocam. Então hoje a gente falou de uma questão muito legal, o quão determinante é você precisar saber ficar craque em setups virtuais para trabalhar bem com o alinhador, né? Então essa foi a questão principal. Muitas pessoas me perguntam isso. Ontem me perguntaram de novo. Eu lembrei, falei, cara, amanhã eu vou levar isso para a live. E levei. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu ainda tenho tempo para alguém, se alguém tiver dúvida, tá? Como a Dani teve dúvida, colocou aqui. Como a Karen participou aqui dizendo que a sua experiência com a Clear Correct. É muito legal quando a gente vê um outro profissional da nossa área falando sobre a sua experiência. Eu tenho cuidado para tocar no meu celular aqui, gente, porque senão ele cai aqui do meu tripézinho. Meu tripézinho ele tá legal, mas às vezes ele solta. Ah, Ana, que bom que você gostou. Que bom aí, a gente está estando junto, compartilhando essas experiências, nós vamos fazendo com que as nossas atitudes sejam melhores. Galera, pensa sempre nos temas, tá? Eu tenho um documento que eu criei, que sempre quando eu termino essa live aqui, entro nesse documento e anoto lá quais foram as principais, quais foram as perguntas, justamente para que eu consiga ter um conteúdo que atinja realmente vocês, um conteúdo que seja um diferencial na vida de vocês, um conteúdo que seja realmente um conteúdo aplicável e de importância, tá? Então, só para a gente encerrar, tire da cabeça, você que está namorando, ou você que já está num namoro, mas ainda não está intenso com os alinhadores, tire da cabeça essa objeção, que você vai precisar ser craque de computador, você vai precisar ser craque no setup para tratar com alinhadores. Lembre os belos tratamentos que você faz com o aparelho de IRAX, do RAIS, fazendo disjunção, e você não faz esse aparelho. Alguém faz para você sob a sua orientação. Tá? Então saiba orientar, saiba o que é importante para o aparelho ser realmente efetivo na boca. Isso que é o determinante para o seu sucesso. E não mexer lá no computador. Tá? E aí, com o passar do tempo, você vai realmente se tornando mais familiarizado com essas ferramentas e, naturalmente, você vai se apaixonar por elas, como eu contei a história aqui dos meus pacientes ontem, contando, querendo saber, mas que empresa é essa? Mas como é que sai essa plaquinha, sai do computador, né? E aí a gente vai contando a história e eles vão ficando cada vez mais entendidos, vão passando para outros, e a sociedade vai sabendo mais sobre essas nossas ferramentas maravilhosas e a gente vai continuando fazendo a nossa ortodontia, que é a base de tudo. A minha ortodontia é a base de tudo, não é o alinhador, não é um aparelho fixo. Não tenho paixão pelo alinhador, não tenho paixão pelo aparelho fixo. Eu tenho paixão por entregar resultados eficientes, ou seja, o melhor resultado no menor tempo possível. Essa é a minha paixão. E atender as lacunas do meu paciente. Espero que você também tenha essas paixões. Essa que é importante. Né? Porque eu vejo muitos profissionais metendo pau no alinhador, muitos profissionais metendo pau no aparelho fixo. Eu não meto pau no aparelho fixo. Eu falo o que acontece no meu consultório e que eu vejo que é uma característica do aparelho fixo. Eu trato muito bem com o aparelho fixo, só que os meus pacientes chegam no consultório de saco cheio, com 5, 6 meses. Às vezes dá uma emergência, o cara é super enrolado e não consegue ir na emergência, ele fica chateado. Então, várias situações que ocorrem que eu mostro que é um ponto de diferença para o alinhador. Mas não significa que eu trato melhor com o alinhador. Se eu não tomar os mesmos cuidados e cuidados particulares com cada ferramenta, eu também não vou tratar bem. Tá? Então, eu acho que a nossa paixão maior tem que ser em atender da melhor maneira os nossos clientes. Né? É aquilo que eu falei na primeira live aqui, né? Nós já estamos na live número 15, gente. Quem chegou depois, olha só que top. A frequência nos leva à excelência. E nós já estamos na live número 15. E eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Então, eu acho que o ponto principal é esse. Gente, eu vou encerrando por aqui, fazendo sempre aquele convite. Participe do nosso grupo do Telegram. Agora está mais fácil. Tem um link direto para o meu grupo na minha bio. Clique lá, participe. O que eu levo com isso, Marcelo?
leva com isso que eu boto artigos muito legais lá, para você não precisar ficar procurando artigo, já coloco o artigo lá. Eu faço um resumo do que eu falei aqui em áudio, então você pode estar correndo e eu escuto esse resumo em áudio do que eu acho que é o ponto principal. Eu também coloco vídeos ali aonde eu consiga te mostrar o que eu estou falando ali, mais especificamente sobre algum tema que aqui eu não fui capaz de abordar com toda a amplitude. E um outro ponto também que eu faço lá no Telegram, às vezes eu boto casos clínicos meus, né? Então, cara, você está com dúvida nesse caso? Muitos têm dúvida nesse caso, olha como é que eu consegui resolver. E aí eu boto lá como eu consegui resolver aquele caso, né? E as pessoas interagem bastante lá no grupo. Então, participe dos nossos grupos do Telegram, que é bem legal, e me acompanhe aí. E aí, amanhã, às 7h50, não vai ter live, porque amanhã é carnaval. Então, ó, sábado, domingo, segunda e terça, Marcelo vai estar fora, mas na quinta-feira eu não quero estar só aqui. Então, na quinta-feira, frequência, gente, para chegar à excelência. Na quinta-feira da semana que vem, eu tô de volta com mais um Alinhando Suas Ações, né? Com o objetivo de a gente realmente alinhar as nossas atitudes e não só o nosso planejamento, eu vou fazer assim assado, mas não saio para a batalha para realmente realizar. Então, ações, atitudes, e que vocês tenham boas atitudes no dia de hoje, porque saiba disso, né? A gente sempre fala isso aqui, o nosso propósito é muito grande. Um abraço para vocês e até a próxima. Boas experiências no dia de hoje e bom carnaval. Na quinta-feira nós estamos aqui de preferência sem ressaca e focado no nosso grande propósito, que é levar autoestima e qualidade de vida para os nossos pacientes através do que nós nos propomos a fazer. Abraço para vocês e até a próxima. Beijo, Anas, abraço para todos, Érica, todo mundo aí. Um abraço para todos.